Bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões cobradas em concursos anteriores para o IBGE. Então vamos lá para a primeira questão. As versões do Windows 10 oferecem vários aplicativos sob o título Acessórios do Windows, que auxiliam no dia a dia da operação do computador. O título que não corresponde a um desses aplicativos é. Então, os acessórios do Windows já está autoexplicativo, né? São acessórios que já vêm no Windows. Quando você instala o Windows, esses aplicativos já vêm juntos. Você não precisa baixar nem instalar de outro local. Já vem no próprio Windows. Então, dentre esses aplicativos, nós temos o bloco de notas, ferramenta de captura, o Pentium, o Windows Media Player, nós temos a calculadora, nós temos o WordPad, são vários aplicativos, certo? Eu estou explicando aqui, estou mostrando os mais comuns, né? Nós temos o mapa de caracteres, deixa eu ver, nós temos a ferramenta de captura. Então, são alguns dos acessórios do Windows mais comuns. E a questão que é o que não é, né? O que não é o item B, que é o Chrome, né? O Chrome é um navegador de internet, aí é conhecido, né, é o Google Chrome. Geralmente a gente chama Google Chrome. O Google é a empresa que criou o navegador Chrome, né? Navegador ou algumas questões trazem o nome em inglês, né? Browser, tá? Então, navegador ou browser é o Chrome da empresa Google. O Google é o responsável pela criação do Chrome. Então, tá aí o nosso gabarito da primeira questão, letra B. Próxima questão. A descrição de uma impressora a laser de pequeno porte num site de produtos para informática indica que a resolução máxima de impressão é de 1220 por 1200. Tipicamente, a unidade nesse caso é pontos por centímetro, pontos por metro, pontos por polegada, pontos verticais e horizontais numa página padrão A4 ou pontos verticais e horizontais numa página padrão A5. Então, aqui a gente está tratando, né, da qualidade da impressão. Como é que funciona aqui a resolução de impressão? Ó. Trouxe aqui um pequeno textozinho para melhorar o entendimento. Ó. A resolução de impressão é uma medida que determina a qualidade de uma imagem impressa. Ela é expressa em dpi, né? Tem esse nomezinho em inglês aqui, ó, dpi, ou pontos por polegada, e indica quantos pontos de tinta são aplicados em uma área de 1 polegada quadrada. Quanto maior o número de dpi, maior será a qualidade da impressão, resultando em imagens mais nítidas e detalhadas. Então, é assim, eu tenho aqui 1 polegada quadrada, né? Um exemplo aqui bem rapidinho, ó. E diz o que, ó? Quanto maior o número de dpi, então, quanto mais pontos de tinta eu tiver numa imagem, ó, aqui eu tenho 6, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Quanto mais números de dpi eu tiver numa impressão, melhor essa imagem vai ficar. Então, se eu tenho uma impressão com vários pontos, definindo muito mais a imagem, obviamente, ela vai ficar muito melhor do que essa aqui, que só tem alguns pontos de impressão. Ó. Então, quanto mais pontos de impressão eu tiver, quanto mais pontos de tinta eu tiver na impressão, mais nítida, né, mais detalhada essa imagem será. Então, aqui, ó, a nossa resposta é o item C, pontos por polegada. Quanto mais pontos por polegada, né, quanto mais dpi eu tiver numa impressão, melhor ela será. Próxima questão, considere uma planilha Excel na qual a célula A3 está formatada como texto e as demais células como geral. Na célula A1 e A2, respectivamente, foram digitados os valores 2 e 3. Na célula A3 foi digitado o texto a seguir, igual a 1 mais A2. Após a conclusão dessas operações, o valor exibido na célula A3 é 0, 5, nome, valor ou igual a 1 mais A2. Então, vamos fazer no Excel, tá? Para a gente ver funcionando na prática. Essa questão muita gente errou, né? Confundiu os itens aí, mas vamos fazer na prática para você ver como funciona. Aqui a gente precisa ter atenção ao detalhe da questão para não errar, que provavelmente foi isso que muita gente errou. Ó. A questão diz o seguinte: na célula A3, ela está formatada como texto. Então, aqui por padrão, ó, veja que bem aqui, ó, o Excel ele traz como geral, bem aqui. Então, aqui em A3, ó, está em geral, porém diz aqui, ó, que está formatada como texto, ó.
como texto, certo? Então, a gente tem, deixa eu marcar aqui, ó, texto. Então, A3 está formatado como texto. Então, lá no Excel, eu tenho que colocar aqui o A3, ó, A3, tá amarelinho, como texto. Então, venho aqui nesse menu, ó, e procuro aqui, ó, texto, certo? Eu destaquei em amarelo só para ficar melhor de visualizar, mas não precisa disso não. É só o importante aqui é estar em texto. E os demais, ó, e os demais aqui, ó, A1 e A2, respectivamente 2 e 3, né? Ó, e as demais células como geral, A1 e A2 com os valores 2 e 3. Então, aqui, ó, A1, valor 2, em A2, valor 3. E elas estão como geral. Então, veja que aqui, ó, está como geral, ó, geral, certo? Só está texto em A3. Por que que eu estou frisando aqui nessa questão do texto? Porque se não tiver texto, vai dar errado. Aí, o que que a questão fala? Ó, na célula A3 foi digitado o texto a seguir. Então, esse texto aqui, ó, igual a 1 mais A2. Então, venho aqui, ó, igual a 1 mais A2. Quando eu aperto o Enter, o que que acontece? Continua mostrando exatamente o que eu digitei. Numa célula que tem formatação como geral, ó, geral, se eu digitar A1 mais A2, o que é que vai acontecer? O Excel vai entender que eu estou digitando uma fórmula e vai somar A1 mais A2. E vai aparecer o que para mim? Vai aparecer o 5. Então, foi aqui que muita gente errou, ó. Aqui na questão, ela traz tanto 5 como esse item aqui, ó, igual a 1 mais A2. E muita gente marcou o item B. O item B só é a resposta se o A3 estivesse também formatado como geral, certo? Mas está formatado como texto, é a pegadinha da questão, ó. Texto. Se eu formato uma célula como texto, mesmo que eu digite uma fórmula, vai aparecer para mim um texto, certo? Então, aqui o Excel, ó, trouxe um texto, ó. A3 tem o quê? Exatamente o que eu digitei. Igual a 1 mais A2. Então, o gabarito aqui é o item E, ó. Então, ó, após a conclusão dessas operações, o valor exibido na célula A3 vai ser o texto, né, ó, o texto que foi digitado, exatamente o que eu digitei, ó, certo? Então, atenção ao enunciado. Muita gente marcou o item B porque só fez somar A1 mais A2. Não esqueça, a célula está formatada como texto. Então, vai aparecer para mim um texto, certo? Então, tá aí, gabarito letra E. Uma dicasinha rápida aqui para saber se está formatado em texto ou em número, ou em geral. Quando tem uma formatação em geral ou número, aqui, ó, fica alinhada à direita, tá vendo, ó? A célula, né? Tá aqui a célula e os números estão à direita, à direita. Então, aqui ele está formatado como geral ou como número. Quando tá aqui, ó, próximo aqui, ó, na esquerda, ó, tá alinhada aqui à esquerda, tá? A palavra tá toda para a esquerda. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de visualizar, ó. Veja que aqui, ó, o espaço está em branco. Começou daqui, ó. Começou da direita, começou pelo lado esquerdo. Então, quando tá do lado esquerdo, é texto, tá formatado como texto. Quando é texto, ó, começa a escrever daqui para cá, ó. Quando é número, começa daqui, ó. É o contrário. Começa da direita para a esquerda. É o inverso, tá? Então, isso aqui já ajuda a saber, caso caia na questão, né? Perguntando se está formatado como geral, como número, como texto, isso aqui já vai te ajudar. Começando do lado esquerdo, é texto. Começando do lado direito, é número, certo? Uma outra observação. Antes de digitar a fórmula, eu já formatei como texto, né? A questão falou, ó. A questão falou aqui, ó. A célula A3 está formatada como texto, ou seja, antes de digitar a fórmula, já estava como texto. Então, vou colocar bem aqui, ó, de novo, ó, A1 mais A2. Quando eu apertar o Enter, vai aparecer o resultado 5, né? Se eu colocar aqui, ó, o 5, ele está como geral, certo? Agora eu vou colocar como texto depois, ó, vou formatar como texto após inserir a fórmula. Aqui, ó, o texto foi inserido antes da fórmula. Aqui vai ser depois. Então, digitei a fórmula, vou colocar agora como texto, ó. Texto. Foi o que aconteceu. Ele não mostrou para mim esse resultado aqui do amarelinho. Ele pegou o número 5
e transformou em texto. Aí o que aconteceu? Ele veio para o cantinho aqui, ó. Como é que eu sei que ele ficou texto? Porque ele veio para o lado esquerdo. Então, aqui ele está como texto. Observe que aqui esse 5, ó, está do lado direito. Então, aqui ele está como geral. Aqui ele está como texto, certo? Então, são pequenos detalhes que você tem que ter atenção na hora do enunciado. Esses detalhes aqui mudam completamente o gabarito, certo? Então, assiste de novo com calma para você entender esses detalhezinhos, se você não tiver, se você tivesse confundido em alguma parte, tá? E atenção, né? O que eu digo é isso, atenção ao enunciado. Então, pronto, voltando aqui para nossa questão, sem dúvida nenhuma, o gabarito é a letra E. Próxima questão. Na guia página inicial do Word 2010, o ícone para o recurso que determina a exibição ou não das marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos é. Então, vamos aqui no Word, ó. Aqui no Word eu coloquei um pequeno texto que fala justamente sobre essa função, sobre esse ícone, e a gente vai fazer na prática, ó. As marcas de parágrafos nos editores de texto são os caracteres não imprimíveis. São caracteres de controle que existem no documento. Podem ou não serem exibidos na tela, mas não são impressos. Ao adicionar o ícone, né, o ícone que eu vou já mostrar qual é, ou o atalho de teclado Ctrl mais asterisco, o recurso mostrar tudo do grupo parágrafo será ativado. Então, eu tenho aqui, ó, o grupo parágrafo, né, ó, parágrafo, e dentro desse grupo, eu tenho esse ícone aqui, ó, que é o mostrar tudo, certo? Então, esse ícone aqui, ó, é esse pezinho, né? Esse pezinho ao contrário aqui, ó. Esse pezinho aqui. Quando eu clico nele, o que é que aparece para mim, ó? Aparecem alguns ícones, ou, aliás, alguns caracteres não imprimíveis, que são esses aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, veja que eu tenho aqui, ó, uns pontinhos entre as palavras, ó. Tá vendo, ó? Então, quando eu pressiono esse íconezinho aqui, né, que eu mostrei lá, esse íconezinho aqui, ó, fica aparecendo esses caracteres não imprimíveis. Eles vão te ajudar a visualizar se tem algo de errado no seu texto. Ele vai te mostrar tudo que tem no teu texto. Se, por exemplo, aqui, ó, entre a palavra aqui, ó, entre o ao e o acionar, aqui, bem aqui, ó, entre o ao e o acionar, tem só um pontinho. Se eu pressionar a barra de espaço aqui, ó, ele vai Peraí, deixa eu botar aqui direitinho. Se eu pressionar aqui a barra de espaço, ó, ele vai mostrar que eu tenho vários espaços entre as duas palavras, certo? Agora, se eu desativo essa opção, veja que some os pontinhos todos, ó. Os pontinhos que eu marquei some tudo, ó. Então, você vai ver, porque o espaço é muito grande, você vai ver que tem um espaço errado aqui. Mas você não sabe, né? Eu poderia aqui, ó, poderia pegar uma palavra e colocar ela, ó, na cor branca, ela iria sumir também. Então, eu não sei o que é que aconteceu. Por que que tem esse espaço tão grande aqui? Se eu clicar em mostrar tudo, ele vai mostrar, ó, tem vários pontinhos. Então, aqui realmente tem uns espaços e aqui tem alguma coisa que está invisível. Então, boto aqui outra cor que eu quiser, certo? Então, é isso. Esse recurso, ele vai te mostrar, ó, aqui, por exemplo, tem esse pontinho aqui, essa setinha. Tá vendo? Ó? Então, aqui ele mostra que você deu um enter, né? Tem um enter aqui, ó, um parágrafo, ó, certo? Então, então é isso, ó, são caracteres de controle. Se você for imprimir o seu texto, esses pontinhos não irão aparecer, certo? Aqui é só quando você visualiza. Se você vai aqui, ó, na impressão, manda visualizar a impressão, aliás, aqui ao lado, ó, visualizar a impressão, veja que não tem os pontinhos, tá? Esses marcados amarelo porque eu pintei, né? Mas os pontinhos mesmo, ó, veja que não aparecem, certo? Então, é só aqui na hora de você visualizar o texto. Então, voltando aqui para a questão, ó, o nosso gabarito é o item B, certo? Deixa eu procurar aqui o pronto, ó, item B, que é essa opção aqui, ó, mostrar tudo, ó, mostrar tudo dentro do grupo parágrafo, ok? Próxima questão. Observe a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel. A fórmula contida na célula B6 é... Então, em B6, nós temos como resultado o número 4. Como foi que se chegou a esse resultado? Então, a gente vai ter que calcular cada item para encontrar o resultado. Vamos ver aqui no item A, ó, soma B2 e B5. Primeiro de tudo, você tem que lembrar que nós temos dois pontos, ponto e vírgula.
Dois pontos significa até, ponto e vírgula, e. Então, aqui no item A nós temos, ó, soma B2 e B5. Vou somar B2 e B5. Porque se fosse dois pontos, seria até. Tudo que tem de B2 até B5. Mas como é ponto e vírgula, é apenas i. Então, B2, ó, é 3, né? Ó, B2 é 3. B5 é 5. Aliás, B5, deixa eu ajeitar aqui, B5 é 6. Então, 3 e 6 vai dar o quê? 9. Então, já está descartado o item A, né? Nós precisamos encontrar o resultado 4. Média, B3, agora sim, ó, dois pontos. B3 até B5. De B3, começa aqui, ó, B3 até B5, né? Ó, nós temos esses três valores. 4 mais 5 mais 6, que vai dar o quê? 15. Nós queremos o quê? A média. Então, na média, a gente soma todos os valores e divide pela quantidade de valores que tem. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. Logo, o item B também está descartado. No item C, nós temos continuum B2 até B5. Continuum, ele vai contar a quantidade de células que contém números, tá? Você vai ignorar letras, vai ignorar células em branco, células com caracteres. O Excel só vai contar células que contêm números. Então, de B2, ó, até B5, que é tudo, quantas células tem números? 4. Então, aqui já é o nosso gabarito, ó. Você não vai somar, ó, atenção, o continuum, ele não vai somar o valor que tem dentro da célula. Você não vai somar 3 mais 4 mais 5 mais 6, não é isso. Ele não vai somar valores. Ele vai contar quantas células têm números. Quantas células têm números? Ó, 1, 2, 3, 4. Por isso que o resultado deu 4, que é justamente o que a gente quer, letra C. Se aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Se, por exemplo, aqui deixa eu mudar aqui, ó. Se aqui não tivesse nada, estivesse em branco, e eu fosse utilizar essa mesma fórmula, que resultado eu teria? Eu teria aqui como resultado, ó, 3, pois ele iria ignorar essa célula vazia. Ou, se, por exemplo, eu tivesse aqui no lugar desses 5, ó, tivesse aqui, ó, deixa eu apagar aqui, e tivesse uma letra A. Como seria a resposta? O resultado aqui, ó, seria 2. Por quê? Porque iria ignorar essa cédula em branco e essa letra A. Iria contar apenas o que tem número. O que tem número? 1, 2. Por isso o resultado seria 2, certo? Então, cuidado para você não querer, se cair essa fórmula na sua prova, você não querer somar os valores que estão dentro das células. Você vai apenas contar células que contêm números. Se tiver letra, se tiver em branco, se tiver algum caractere, não vai contar somente número. Não tem como errar. Ó, aqui está dizendo, ó, conte número. Então você vai lembrar, conte número, certo? Então, letra C é o gabarito. O item D, ó, B2, B2 é 3, né, ó? 3 vezes 2, resultado é 6. E o item é B4, ó, igual a B4, B4 é 5, o resultado aqui seria 5. Então, gabarito aí, letra C. Próxima questão, bem tranquila, só para saber se você está ainda ligado na prova, se ainda está acordado. Olha só. Ao registrar sua senha no sistema do censo, João recebeu a seguinte mensagem: a senha deve conter no mínimo, ou seja, pelo menos isso aqui, né? Ó, pelo menos 12 caracteres, uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial. De acordo com essas orientações, a senha que João pode criar é. Então, assim, não vou contar aqui para a gente não perder tempo. Mas se você pausar o vídeo e contar aí, ó, os itens B, C e D, você contando aqui a quantidade de caracteres, só vai ter 11, tá? Ó, nesses três itens aqui, só tem 11 caracteres. E a questão pede pelo menos 12. Então, a gente já elimina aqui, ó, três itens, certo? No item aquele continuando, ó, uma letra maiúscula, pelo menos uma letra maiúscula. Aqui nós temos letras maiúsculas, porém no item E não tem nenhuma, ó. Observe que todas as letras aqui no item E são o quê? Minúsculas. Então a gente já elimina o item E, sobrando apenas o item A.
Então, no item A, nós temos 12 caracteres, temos pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula, ó, pelo menos um número, aqui nós temos dois, e pelo menos um caractere especial, que é o último aqui, tá? Então, sem dúvidas aí, questão bem facinha, gabarito letra A. Próxima questão. No Windows, para se conectar a uma rede Wi-Fi, o ícone da barra de tarefas que deve ser clicado é. Então, essa questão é simples. Ah, essa questão aí todo mundo sabe, essa questão é muito fácil. Concordo que a questão é fácil. Mas algumas pessoas confundiram um determinado item. Qual é a nossa resposta aqui, ó? O símbolo que vai representar a rede Wi-Fi, onde você chega, você vê, é o item C, certo? Tranquilo aqui. Por que que eu trouxe essa questão? Porque algumas pessoas confundiram com o item E, né? Confundiram aí o íconezinho do Wi-Fi com o quê? Com o ícone de configurações. Configurações, tá? Por isso que eu resolvi trazer essa questão, ó. Essa engrenagem, ela representa as configurações. No Windows, nos aplicativos aí que você tiver no seu celular, nas configurações do seu celular, de algum aplicativo instalado, no Google Chrome, onde você roda aí em termos de computador, de notebook, celular. Quando você vê essa engrenagem, ela vai representar as configurações. Não sei por que motivo, algumas pessoas confundiram, né? Mas enfim, nosso gabarito letra C, o item E representa as configurações, o item D é o botãozinho de liga e desliga, o item B é o íconezinho de som e o item A é o ícone, peraí, deixa eu ajeitar aqui, é o ícone de status, né, da bateria. Vai mostrar aí quanto que tá, né, de carregamento aí, status da bateria, certo? Então, tranquila a questão, gabarito letra C. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.